Queridas e queridos participantes da comunidade Paz e Bem, hoje, dia 9 de abril de 2024, terça-feira, vamos desenvolver o programa Paisagens 38 e que tem um título muito sugestivo: sobre aros, iras e eros. E aqui eu quero trazer para vocês uma linda reflexão de uma amiga querida do Ceará, que está no Ceará, ela não é do Ceará, que é a Tatiana Passos Zilberberg. Ela faz parte de um grupo de pesquisadores no núcleo de literatura e mística que se reúne mensalmente há 2 anos e que os participantes se revezam na apresentação de poetas ou de poesias que se relacionam com a mística. E uma dessas participantes é a Tatiana, que eu a conheço já há mais tempo, quando ela coordenava a Casa do Saber na Universidade em Fortaleza. A Tatiana, para falar um pouco sobre ela antes, ela é licenciada, bacharel, mestre e doutora em Educação Física pela Unicamp e atua no ensino superior há 23 anos, sendo desde 2011 docente da Universidade Federal do Ceará. É artista, curadora, faz lindas exposições, trabalhando sobretudo a temática de corpos no mundo, e também coordena a companhia de dança da IEFES, da Universidade Federal do Ceará. Fundou também o projeto Mulheres e Novelos, que promove o acolhimento e o empoderamento de pacientes com endometriose. Ela escreveu alguns artigos, e vou falar sobre um deles hoje, mas agora recentemente eu ganhei de presente dela esse livro aqui, muito bonito. Comecei a ler o artigo dela, não terminei ainda, que trata um tema muito bonito, né? Que é Os Novelos da Minha Mãe. Um artigo que eu recebi recentemente dela, né? Mas eu quero falar sobre um artigo que ela escreveu anteriormente sobre o tema do aros, iras e eros. Houve um tempo em que me dediquei à leitura de Lia Luft, que foi casada com um grande psicanalista, Hélio Pellegrino. Eu tinha ficado impactado com o seu livro O Lado Fatal, de 1988. Nessa obra ela abordava a dor da perda de seu companheiro querido, Hélio Pellegrino, conhecido psicanalista, militante e místico. Sua morte tinha ocorrido em 23 de março de 1988. Como Lia Luft disse, Hélio Pellegrino, teve a morte de um guerreiro. Para lidar com a perda profunda, a escritora escreveu seu livro de poemas, que é precioso, Lado Fatal. Escreveu pensando nele, visando reviver um grande amor entre 2 pássaros varados em pleno voo. Inicia o livro como uma expressão de dor. Quando meu amado morreu, não pude acreditar. 2 anos tinha recebido uma carta dele em que ele falava do amor como coisa curiosa, e ele dizia, cito: por nos aproximar da vida, dá-nos uma experiência de eternidade
e por isso mesmo nos mergulha na finitude para aceitá-la e salvá-la. Morte e amor andam embolados. O amor nos faz famintos de eternidade e a morte é a porta desse indizível barato. Com sua partida, Lia mergulhou num tempo de sombras e dor, que custou a primaverar. O momento de luto exigia silêncio. Dizia ela: façam silêncio a meu redor. Não me interessa nada o cotidiano, nem o místico. Era uma ocasião diferente, onde nem mesmo os grandes mistérios da eternidade suscitavam interesse a ela. Era o tempo de levar o amado no peito. Num poema ela dizia, cito: não digam que isso passa. Não digam que a vida continua, que o tempo ajuda, que afinal tenho filhos e amigos e um trabalho a fazer. Não digam nada. Da minha dor sei eu, fecha aspas. Começo aqui falando de dor e de perda, mas a razão de minha mensagem é outra, está fundada na alegria, que aliás foi o tema da mensagem do Evangelho de ontem. E aqui eu fazia menção ao Evangelho do dia 11/5/2023. E o texto dizia, Evangelho de João, capítulo 15:11. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Em seu livro O Rio do Meio, de 1996, Lia Luft fala das meninas que olham a vida com olhos grandes de admiração. São vidas tocadas por uma graça especial, concedida pelo tempo que lhes possibilita a retirada de uma película que impede a explosão e a pureza da alma. São meninas ensolaradas, cuja luminosidade se espalha por toda parte. Eu queria dizer que nesse meu grupo de literatura e mística tem lá muitas meninas ensolaradas, com seus nomes diversificados, né? Tem Adriana, tem Alexia, tem Lou, tem Maria José e tantas outras queridas que encantam o meu coração. Essas meninas ensolaradas podem passar por adversidades como todos nós, mas são movidas por tamanha beleza, muito além daquela manifestada no corpo, porque vem de dentro a beleza, daquele braseiro interior de que fala a Teresa de Ávila. São meninas habitadas por uma espécie de obstinado sol que se desprende delas como um perfume. E falo aqui, nessa minha reflexão, de uma amiga querida, de uma menina que conheci no Nordeste durante uma assessoria pastoral. Dirigia na ocasião, na sua universidade, um trabalho que deixou marcas na cidade. Ela se chama Tatiana Passos Zilberberg e veio da educação física da Unicamp. Passou por momentos difíceis na caminhada, duros mesmo, mas que venceu com sua resiliência, obstinação e vontade de viver. E eu conheço tanta gente assim. Hoje, dizia no meu texto, né? E aqui eu retomo. Hoje, dia 11 de maio de 2023, ela vai falar sobre a sua experiência poética. De fato, ela falou nesse dia no grupo de literatura e mística e foi um esplendor, foi um sucesso absoluto, todo mundo adorou. Dizia que esse grupo era um grupo, continua, um grupo reduzido, onde cada mês alguém fala de um personagem da literatura, mas com um olhar voltado para a mística. É o desafio que se propõe. E depois as pessoas partilham as impressões da leitura escolhida para a ocasião. E o texto naquele dia foi da Tatiana, e um texto que trata o tema das tessituras da vida, ou para ser mais exato,
das experiências concretas vividas pela Tatiana em sua linda trajetória feita de 3 desencontros: aros, iras e eros. Foram as singulares expressões que ela encontrou para relatar a dinâmica de sua vida. Quando fala de aros, a Tatiana quer expressar a sua alegria das pedaladas na infância, na juventude, que a ajudaram a redescobrir o seu corpo nublado. Apesar da agitação da vida, encontrava espaços para dedicar-se à exposição ao tempo, deixando o vento invadir seu templo interior. Quando fala de iras, Tatiana quer apontar os passos difíceis que enfrentou na vida de tristeza, dor e violência, experiências que a fizeram se isolar de seu ambiente. Ao mesmo tempo, possibilitaram novos caminhos de reverberação, de modo a poder expressar e gritar sua ira no movimento libertador. E quando fala de Eros, Tatiana quer revelar aquilo que ficou sufocado na neblina da vida e que a fez afastar-se daquilo que mais gosta, que são os versos e os palcos. Aos poucos, com a ajuda de pessoas queridas, foi encontrando brechas para redescobrir a alegria da vida e os caminhos alternativos para curtir a beleza do mar e o carinho das partilhas. Tudo começou bem devagarinho, através das correspondências. Foi quando descobriu que os afetos cabiam em envelopes e viajavam quilômetros. E aos poucos, o esplendor da vida rebrotava com ousadia, num desafio bonito de levantar a cabeça, abrir o peito e soltar a voz. Foi seu momento de primavera, a estação da alegria, tão bem expressa pelo músico, poeta, compositor, professor José Miguel Wisnik, um grande amigo. Numa das suas canções ele diz: a primavera é quando ninguém mais espera e desespera tudo em flor. A primavera é quando ninguém acredita e ressuscita por amor. Nasceram assim momentos novos na vida de Tatiana, de quebras de barreiras e resgate de silêncios. Situações difíceis foram superadas com bocados de exercícios interiores, bem ao modo de Etty Hillesum, a grande mística holandesa que morreu em Auschwitz aos 29 anos. Como ela diz em seu texto, passou a dedicar rigorosamente 20 minutos diários para se aproximar de si mesma. Era o caminho aberto para poder de novo aprender a se amar e amar os outros ao redor. A poesia estava ali com ela, sempre junto, na cabeceira da vida, a inspirar novos caminhos e horizontes. E o bonito nisso tudo é que ela não deixava a poesia aprisionada nela mesma, mas busca sua ressonância nos outros. Como muito bem expressou, tomou consciência de que devemos deixar a poesia voar e chegar livre ao outro. O desafio de fazer-se ler, diz Tatiana. Compreendeu ao final e relata isso lindamente no seu texto, que não se pode privar do sagrado direito de escolher a vida o tempo todo e em toda parte. Ou como diz o personagem do maravilhoso filme Drive My Car, temos que continuar vivendo. É maravilhosa a poesia que Tatiana nos brinda ao final de seu texto, quando nos adverte sobre a importância de desacelerar, bem como a importância de surfar uma onda por vez, soltar mais a voz e a poesia. E também a sorrir para toda a gente. Muito bacana isso, né? Como o que vem apresentado nesse maravilhoso livro de um filósofo francês,
Eric Emanuel Schmidt, Seu Ibrahim e as Flores do Corão, que também saiu em filme, que também foi divulgado no Brasil, onde o Seu Ibrahim foi representado pelo Omar Sharif. E aqui, nesse livro, que faz parte de uma trilogia que eu quero apresentar para vocês, né? Seu Ibrahim e as Flores do Corão, que trata do islamismo, Milarepa, que trata do budismo, e Oscar e a Senhora Rosa, que trata do cristianismo. Mas nesse livro aqui, do Seu Ibrahim e as Cores do Corão, eu quero dizer para vocês um momento muito legal que trata dessa questão do sorriso, que fala aqui a Tatiana, né? O sorriso é capaz de abrir portas. O Seu Ibrahim cuidava de uma lojinha, ele era judeu, e o Momô era muçulmano, jovem Momô. Não tenho aqui a foto deles, uma pena. E esse livro é uma fábula encantadora, surpreendentemente cômica e filosófica, que mistura algumas das questões mais fundamentais da existência humana, por situações inusitadas do dia a dia, escrita com estilo e simplicidade por Eric Emanuel Schmidt, premiado autor francês, que fala da história de um velho árabe e de um menino judeu. Um filme de grande sucesso de público e de crítica em toda a Europa. Em determinado momento do livro, o Seu Ibrahim chega para o Momô e vendo a tristeza dele, né, da vida, as dificuldades da vida, ele fala: "Por que você nunca sorri, Momô?" Perguntou o Seu Ibrahim. Essa pergunta foi um verdadeiro soco, um golpe baixo. Diz o Momô: "Eu não estava preparado para isso." Aí ele diz para o Seu Ibrahim: "Seu Ibrahim, sorrir é coisa de gente rica. Eu não tenho como." E pergunta para ele. Ele, para contrariar Momô, sorri e diz: "Por quê? Para você eu sou rico?" E o Momô responde: "Você sempre tem dinheiro no caixa. Não conheço ninguém que tenha tanto dinheiro na frente o dia todo." E ele responde: "Esse dinheiro serve para pagar as mercadorias e o ponto. Se quer saber, no fim do mês sobra bem pouco." Ele sorriu ainda mais, como se estivesse debochando de mim, diz Momô. Depois ele continua a conversa e pergunta para o Seu Ibrahim: "Seu Ibrahim, quando eu disse que sorrir era coisa de gente rica, queria dizer que é coisa de gente feliz." "Pois bem", diz o Seu Ibrahim, "e é aí que você se engana. Sorrir é que nos faz felizes." Então ele aconselha o Momô a experimentar na sua vida a experiência de sorrir. E então o Momô tenta experimentar isso. E eu vou dar alguns exemplos. No dia seguinte, aqui o Momô está falando: "No dia seguinte me comporto realmente como um doente que tivesse sido picado durante a noite. Sorrio para todo mundo. Não, professora, desculpe, não entendi o dever de matemática. Pá, sorriso. Não consegui fazer. Então, Moisés, vou explicar de novo. Incrível, sem bronca, sem advertência, nada. Na cantina, pode pôr um pouco mais de creme de castanhas? Pá, sorriso. Claro, com queijo branco, e consigo. Na ginástica, admito que esqueci os tênis. Pá, sorriso. É que estavam secando, professor." O professor ri e me dá um tapinha no ombro.
Seu Ibrahim, diz Momô, me deu a arma absoluta. Metralho o mundo inteiro com meu sorriso. Não me tratam mais como uma barata. Então essa questão do sorriso, como diz Tatiana, sorrir para toda a gente, como aquele menino singular Momô do livro de Eric Manuel Schmitt, que aprendeu como o sorriso é capaz de abrir portas mais importantes para a nossa felicidade. Nas longas conversas com seu Ibrahim, descobriu que sorrir é que nos faz felizes. Então esse programa dedicado a Tatiana, tão querida, nos mostra a força, a resiliência, a tenacidade, a persistência e a alegria de viver que habita essa menina querida que é Tatiana. Com isso, amigas e amigos queridos do Paz e Bem, damos por concluído esse nosso programa Paisagens de número 38, nessa manhã de terça-feira de abril. Paz e bem, um grande abraço a todas e todos.